tema sobre a maioridade penal, com 4 convidados, 4 debatedores, né? Temos a alegria de receber hoje a jornalista Vera Lopes, o professor Edio Ravieri, da Psicologia, a acadêmica de Direito Ine Bueno, também, já é da casa, sócia, e também José Arthur Cedrez, que é assessor de Direito Público. Né? Então, como de praxe, né, nós teremos aproximadamente 10 minutos para cada debatedor apresentar a sua posição, né? E em seguida, após, né, a conclusão de todas as falas, a gente abre então para o debate. Vamos começar então com a Ine. Bom, depois eu faço os agradecimentos. Então, gente, já começo aqui me desculpando a péssima condição de voz que estou no dia de hoje, porque, enfim, né, este frio pelotense tem acabado aí com as estruturas vocais e nasais da pessoa que vos fala. Como vocês podem ver, eu estou atacadíssima da sinusite, mas como a gente está, enfim, enfrentando, né, uma batalha contra a redução da maioridade penal, eu não tenho me furtado de estar em nenhum espaço em que me convidam para fazer esse debate. Então, todos aqueles lugares, sejam eles quais forem, que me convidem para debater a redução da maioridade penal, eu vou. E esse é um espaço que, enfim, o qual eu tenho muito carinho, não é a primeira vez que venho participar do Boteco da Filosofia, já sou sócia, né? A Flávia vai me dar uma carteirinha de sócia emérita do Boteco, e é um prazer muito grande estar aqui hoje, dividindo essa mesa com pessoas tão gabaritadas e com um colega, né? O José Arthur é meu colega, então é um prazer a gente poder estar debatendo esse assunto que é tão importante para a sociedade brasileira e que tem, enfim, uma série de nuances que a gente precisa esgarçar. Eu vou fazer esses 10 primeiros minutos aqui uma abordagem que ela vai tender menos para o jurídico, porque o que a gente tem visto desse debate nesse exato momento tem a ver também com a maneira com que ele se deu junto à esfera do legislativo brasileiro, né? Vocês devem ter acompanhado que a gente teve uma primeira votação da PEC 171, na qual ela não passou, né? Por um número de votos ela não passou, e aqui a PEC já era um texto substitutivo do projeto original. O projeto original, ele reduzia a maioridade penal para qualquer tipo de crime, reduzia dos 18 para os 16 anos, e o projeto que foi votado na primeira sessão, ele colocava para os crimes hediondos e alguns outros delitos, como a questão do tráfico de drogas, por exemplo. Esse projeto foi vencido, foi derrotado num dia, e no outro, o presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, vocês também devem ter acompanhado esse processo, ele reapresentou esse projeto como uma emenda aglutinativa, e ele foi revotado, trocando ali alguns delitos, retirou a questão do tráfico de drogas, que na primeira sessão, inclusive, foi colocado, né, como a necessidade de se votar exatamente reduzir a maioridade penal em função do tráfico, porque o tráfico seria um dos principais crimes que arregimenta jovens, né, para a criminalidade. Então era importante, segundo, né, a opinião daqueles deputados que votaram favorável à redução, votar a favor em função de que a gente estaria freando o tráfico de arregimentar jovens. E aí, no segundo dia, o Eduardo Cunha reapresentou essa emenda aglutinativa junto à Câmara de Lideranças e foi revotada, tirando um desses delitos, que é, entre outros, né, também o tráfico de drogas. E assim foi possível passar em primeira sessão que o projeto de emenda constitucional fosse aprovado. Bom, isso demonstra duas coisas importantes para nós, que não são o foco da nossa discussão, mas que são necessárias da gente também aprofundar aqui, né? A forma com que a gente tem editado leis no nosso país e a maneira com que esse processo demanda um controle social muito mais rígido por parte da população brasileira. A gente está vivendo um momento no nosso Congresso Nacional em que os direitos consolidados da população brasileira, da juventude, das mulheres, eles são
trocados assim, da maneira mais, enfim, fora dos princípios básicos de constitucionalismo, do regimento mais básico, a partir da discricionalidade de uma única pessoa, que é quem hoje ocupa a presidência da Câmara. Então, isso, para além da nossa discussão aqui, de ser quem é contrário, quem é favorável à redução, é grave. É grave porque a gente está vivendo um momento em nosso país que a democracia está sendo vilipendiada de forma muito, muito perversa. Então, esse é um fator que eu quero trazer para a discussão também. Aproveitar esse momento que a gente está discutindo a redução da maioridade penal para discutir também como o Legislativo tem atuado e para quem ele tem atuado e de que forma ele tem atuado. E, para além disso, quais são as nossas possibilidades, enquanto cidadãos brasileiros, de controlar a constitucionalidade da maneira com que se edita leis nesta república, né? Dita assim, pelo menos. Bom, para além disso, a gente vai tratar aqui de um projeto de emenda constitucional que ele é inconstitucional, né? Embora a Comissão de Cidadania e Justiça tenha colocado a admissibilidade desse projeto frente à Constituição, a gente está tratando de uma cláusula pétrea, né? E os próprios deputados que lá defenderam a redução da maioridade penal fizeram isso de maneira muito confusa. Quem teve a oportunidade de acompanhar, e aí o meu lugar de fala, né? Enfim, sou estudante de direito, mas antes de ser estudante de direito, eu sou uma militante pelos direitos humanos, sou uma militante do movimento negro, uma mulher negra que provavelmente não terá filhos com medo de que eles sejam assassinados pela polícia. E esse meu lugar de fala, esse lugar de militância faz com que acompanhar essas sessões tenha sido uma obrigação minha, né? Eu acompanhei as duas sessões do início ao fim e me impressionou a maneira com que os deputados que são favoráveis à redução apresentaram os seus argumentos, porque poucos deles faziam sentido. Eu acabei de dizer para vocês aqui que eu estou gripada. Isso faz com que o meu nariz coce, isso faz com que a minha voz não esteja como eu gostaria que ela estivesse, isso faz com que eu fungue repetidas vezes, me incomoda e me incomoda muito. Isso é um sintoma, isso não é a causa. Se a gente vai tratar, se eu quisesse tratar só e apenas o sintoma, eu cortaria o meu nariz. Estava resolvido. O nariz não ia mais coçar, eu não ia mais estar fungando, muito provavelmente a minha voz não estaria como ela está. Mas não é assim que a gente trata as nossas enfermidades, né? A gente não trata o sintoma, a gente trata a causa. O que está sendo feito nesse momento no Brasil é tratar o sintoma. A gente está, nesse momento, às portas de aprovar uma mudança legislativa que vai, teoricamente, não é nem de fato, é teoricamente tratar um sintoma, que é a maneira com que a sensação de violência que a gente está vivendo no país hoje, a sensação de violência, a sensação de segurança que a gente está vivendo no país hoje. Mas é preciso dizer que a gente tem que tratar a causa, né? E a gente vive numa sociedade que nos impele, enfim, a uma série de demandas de consumo, de viver, de querer, que não nos permite, não nos dá a possibilidade de ter isso de forma plena, porque o próprio Estado não nos dá esses direitos e essas garantias. E aí, quando a gente está falando de crianças e de adolescentes, e por mais que eu seja acadêmica de direito, vocês não vão me ouvir aqui falar o termo menor, porque é um termo que o direito, como em várias outras, em outras temáticas, está atrasado e está muito atrasado. Nenhuma outra área mais trata desta maneira crianças e adolescentes, usando o termo menor. A gente fala em adolescente em conflito com a lei, a gente fala em outros termos, o próprio ECA traz isso assim instituído, mas o Código Penal, que é lá de 40, que é um instituto extremamente atrasado, ainda fala em menor. Eu não vou usar esse termo porque este termo é um termo que ele é extremamente pejorativo e que pouco nos ajuda na nossa discussão. E aí a gente vai estar tratando aqui de crianças e de adolescentes que pouquíssimo acesso têm à educação, ao lazer, à saúde e à segurança. Porque a gente está discutindo o sintoma.
a gente está discutindo o sintoma de forma errada. Porque o que a gente tem hoje é um projeto de lei que quer criminalizar apenas para crimes hediondos, e crimes hediondos são uma ficção jurídica. A lei de crimes hediondos é uma lei que pode ser mudada a qualquer momento. Então esse discurso de que, bom, nós vamos estar prendendo só aquele jovem que comete um homicídio doloso, só aquele jovem que sequestra, só aquele jovem que estupra. Isso também é uma ficção, porque se a gente tem hoje a possibilidade de mudar uma cláusula pétrea, mudar a lei de crimes hediondos é assim. E aí o que hoje não é hediondo passa a ser. E a partir do momento que o que não é hediondo hoje passa a ser, a gente está encarcerando mais e mais jovens. Para além disso, a gente está tratando aqui de um colapso, de construir um colapso no sistema penal e no sistema carcerário. Domingo saiu no Diário Popular, que de longe enfim, na imprensa, né, o que há de mais imparcial, e todos nós aqui sabemos disso, mas foi no Diário Popular e é importante que saia nesses veículos também. Que em se reduzindo a maioridade penal, hoje, para Pelotas, o nosso presídio regional ia aumentar em seu déficit de 30%. A gente está falando de criar um colapso ainda maior num sistema que já está falido. O sistema carcerário brasileiro hoje está falido. Nós estamos vivendo no país os presídios, as casas de correção, todas elas em situação de extrema precariedade. E a gente não pode esquecer que esse sistema de vigilância e punição, a sua principal tarefa não é simplesmente tirar dos nossos olhos aquilo que a gente não quer ver. A função de uma pena privativa de liberdade é ressocializar o cidadão para que ele possa, teoricamente, regressar à sociedade de maneira plena e assim exercer os seus direitos e deveres. Quando a gente encarcera pessoas em lugares em que elas não têm sequer a condição de fazer as suas necessidades básicas, ou seja, fazer xixi e cocô, e é disso que a gente está falando quando a gente fala de presídio, nós não estamos ressocializando ninguém. Então a gente está discutindo reduzir a maioridade penal com um discurso que é uma falácia sem fim, quando os deputados colocam que vão separar, né, os adolescentes em conflito com a lei dos criminosos. Isso é uma falácia. Hoje, mulheres já não cumprem penas em instituições separadas. Aqui em Pelotas, essa separação se dá com uma cela à parte. É óbvio, é absolutamente óbvio que nós vamos colocar estes jovens, né, junto em uma situação de completa e absoluta ausência de direitos, do básico do direito. Para isso, daí para diante, se é nessa situação que a gente quer colocar a nossa juventude, daí para diante aprovar a pena de morte e a prisão perpétua é um passo. Porque daí está claro qual é, o que está por trás dessa aprovação. A gente não está falando em ressocializar, a gente está falando em tirar dos nossos olhos aquilo que nos incomoda. Aquilo que nos incomoda nada mais é a população jovem, preta e periférica desse país, que é o que vem incomodando há mais de 500 anos e que há mais de 500 anos vem tentando se colocar numa situação cada vez maior de marginalidade. E é daí que vem esse termo, né? Tantas vezes repetidos por estes deputados que defenderam a redução da maioridade penal. Nós precisamos dar limite para os marginais. E esse limite, ele se dá de forma punitiva, como vem se dando há 1000 anos e anos e anos e anos nesse país e no mundo como inteiro. A gente limita quem está à margem da sociedade a partir da punição. A gente limita quem está à margem da sociedade a partir do cárcere. A gente limita quem está à margem da sociedade no Brasil jogando em camburões, que todos eles têm um pouco de navio negreiro. E todos os navios negreiros carregavam jovens negros em situação de completa humilhação. Então, quando a gente discute a
redução da maioridade penal, a gente tem que se dar conta de dois aspectos. Um aspecto, nesse exato momento, é a maneira com que isso está sendo feito, né? Colocando, enfim, o mínimo dos preceitos constitucionais abaixo. É dessa forma que a gente está discutindo isso hoje no Legislativo. E a segunda questão é quem, de fato, vai ser preso, né? O filho do Thor Batista, atropelou uma série de pessoas e ele está respondendo a sua pena com cestas básicas. O garoto que passa aqui no Zé e assalta alguém e acaba matando alguém, ele vai ficar em cárcere por anos e anos e anos. Esse garoto é um garoto que não teve a menor condição de ter uma vida digna. O filho do Thor Batista, eu não preciso dizer para vocês que para ele nunca faltou nada. Então a gente tem que pensar também em quem a gente quer punir, em quem a gente quer encarcerar, em quem a gente quer ver à margem e fora dos ditames sociais. Para quem a gente está negando política pública e para quem as leis estão de fato funcionando no Brasil. É isso, gente.